Senhor presidente, nós tivemos a oportunidade de estarmos em Mato Grosso do Sul, eu, deputado Padre Tom e deputado Domingos Dutra, em uma comissão externa para verificarmos a situação dos indígenas em Mato Grosso do Sul. E penso que fizemos um relatório, esse relatório estará sendo entregue à presidência da Casa na próxima quarta-feira, e já tomamos uma série de encaminhamentos. Nós já estivemos na presidência da República, já estivemos com a ministra Maria do Rosário, estaremos amanhã com a ministra da CEPI, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, já estivemos agendando esta discussão no Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Humana, para que nós possamos fazer uma investida e o Estado possa coalhar o Mato Grosso do Sul, na perspectiva de que nós possamos preservar a nossa brasilidade. Ali nós vimos uma situação de extermínio dos índios, autoextermínio, inclusive, na medida em que os indígenas sofrem um verdadeiro etnocídio. Um etnocídio, foram utilizados como mão de obra sem remuneração via de regra para a construção de fazendas. Essas fazendas hoje plantam em larga escala a soja que recebe muitos agrotóxicos, e parte desses agrotóxicos são despejados, inclusive, sobre crianças, mulheres e indígenas em geral, indígenas que buscam retomar a sua terra, a terra que lhes foi tirada e foi, via de regra, titulada para que os colonos pudessem assumi-la. Isso significa que nós precisamos resolver o problema fundiário, não apenas acelerando a demarcação dessas terras indígenas, mas construindo instrumentos para que a terra nua também possa ser indenizada e nós possamos distensionar aquela região. Mas, fundamentalmente, é preciso ter Estado no Mato Grosso do Sul. Ter Estado. Nós não podemos mais permitir quase 200 suicídios, que é uma forma e um grito surdo, um grito pela eliminação física, mas porque antes já houve a morte em vida. Tirar e arrancar o indígena, colocá-lo e jogá-lo em um caminhão e confiná-lo em reserva sem que ele tenha condição de plantar, sem que ele tenha condição de preservar os seus laços, a sua cultura e os seus vínculos comunitários, na medida que são vários grupos distintos colocados em um mesmo espaço. Isso significa uma morte em vida, um etnocídio que esse país não pode admitir. Por isso, senhor presidente, nós temos muitas expectativas de que venhamos a ter o fim da impunidade dos assassinatos que tem acometido aquela comunidade e aqueles índios, particularmente os índios Guarani, que estão absolutamente sendo ameaçados. Todos crônicas de mortes anunciadas. Todos os assassinatos de lideranças indígenas, de pessoas que têm influência sobre a comunidade, foram anunciados. Nenhum deles aconteceu na espreita, não aconteceu de soslaio, todos eles foram anunciados. Todos foram ameaçados. Por isso precisamos resolver o problema fundiário, que em verdade é que tem originado todos os conflitos, através de instrumentos para indenizar a terra nua aos agricultores, que muitas vezes de boa fé foram titulados pelo Estado, que tiraram a terra dos indígenas e deram para os colonos. E segundo, senhor presidente, é preciso acabar com a impunidade, porque a impunidade alimenta esse sentimento que assassinou Ceci Cunha e que assassina tantas pessoas aqui no dia de hoje, inclusive assassina no trânsito. E é nesse sentido que a gente faz uma ressalva e parabeniza o Ministério da Justiça e o governo federal por estar lançando uma campanha, lançando um programa hoje para que possamos desconstruir a violência no campo. É preciso também acelerar os processos. E é preciso proteger essas comunidades, inclusive possibilitando que elas possam ter direito à dignidade humana. Por fim, senhor presidente, digo que nós estamos no processo de realmente construir uma democracia, onde esta democracia ainda está em construção, e nos livrarmos de todas as sequelas e os resquícios de uma ditadura que tem uma ferocidade muito grande, a ditadura que esse país vivenciou, porque permanecem muitos aspectos da ditadura aqui no nosso cotidiano, na nossa contemporaneidade. Inclusive, me causa muita espécie o fato de termos uma decisão de internação não voluntária das pessoas usuárias de crack. Penso que essa internação não voluntária significa, dentre outras coisas, um retorno de uma lógica
manicomial, em uma lógica que o Brasil já superou ao construir a reforma psiquiátrica e ao construir a autonomia, ao construir a dignidade, ao construir a condição de sujeito de todas as pessoas que estão sendo atendidas numa política de saúde mental e particularmente nas pessoas que vivem a síndrome de drogadição. Penso que nós não podemos permitir que haja retrocessos nessa democracia que muitas vezes ainda está a ser construída no útero grávido de um país onde ainda se extermina indígenas, num país onde as crianças ainda são jogadas ao relento. E nesse sentido, esta casa promoveu um grande avanço nos direitos de criança e adolescente ao assegurar o direito de que elas possam ser cuidadas e educadas sem castigos corporais. Digo isso, senhor presidente, porque esta lei que aprovamos na comissão especial, que tenho a alegria de presidir, esta lei, ela não interfere na educação familiar. Ela não interfere. Aqueles que dizem que precisam ter o direito de educar, nós dizemos, a lei não interfere no direito de educar, que é insubstituível pela família. O Estado não substitui a função da família no processo de educação. A lei apenas assegura que não se haja, que não se tem o direito de bater, o direito de espancar, o direito que vitima tantas crianças nesse Brasil. São milhares de crianças que são vítimas de violência doméstica. Violência doméstica que a lei já assegura que não atinja as mulheres através da lei chamada Maria da Penha, mas que precisa avançar nos direitos de crianças e adolescentes que muitas vezes são consideradas propriedades dos pais, propriedade daqueles que educam. Penso, senhor presidente, que nós precisamos entender que neste país já se utilizou a palmatória nas escolas. Já se utilizou. Já se permitiu que professores beliscassem, puxassem, dessem tapas, dessem palmadas. Hoje já não se permite mais isso. Hoje a sociedade já não admite que isso seja uma prática de professores e professoras dentro das escolas. Por quê? Não se permite que esse direito da criança de ser educada com amor, de ser educada a partir do convencimento e da consciência, como já existe em mais de 30 países em todo o mundo, ele atinja também os lares do nosso país. Por isso eu digo, assim se constrói um país menos violento. Porque a criança que se é submetida à violência doméstica, ela tende a acreditar que o mais forte pode dominar o mais frágil. E ela, se sentindo mais forte, irá dominar o mais frágil. E se sentindo mais fragilizada, permitirá ser dominada. E vamos criar seres poucos éticos nesse país. Era isso, muito obrigada.